Estamos novamente aqui com você e eu convido desde já a você a estar abrindo o seu coração, a estar participando conosco nesse momento. Hoje nós estaremos falando de um tema muito especial, que é crise conjugal. Então eu já convido você a abrir no seu coração, você que deve estar nos acompanhando aqui pelas redes sociais, você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Desterro 106.5, muito bom dia a você. E eu quero dizer o seguinte: chama lá a sua família, senta agora, papai, a mamãe, os filhos também, sentam junto, venha conosco participar dessa entrevista maravilhosa. E eu quero acolher você que ainda não fez a inscrição no canal, no nosso canal do YouTube, isso mesmo. Vai lá, ativa o sininho para que você possa ter as notificações de tudo que acontece aqui no nosso canal, desses temas maravilhosos que ajudam o seu e o nosso crescimento. E eu quero passar uns telefones aqui. Para você que ainda não faz parte da família Desterro Vitoriosa, venha fazer parte. O número é o 44 9 98 08 10 65. Lembrando que aqui o código de área é o 44. E eu quero passar para você o 9 99 37 10 65 e também o 9 99 38 10 65. Venha fazer parte da família Desterro Vitoriosa, esse movimento que evangeliza. E para você que sentir no seu coração, de repente quer fazer uma doação, também temos agora o Pix. Isso mesmo. Anota o número do nosso Pix. É o 44 9 99 38 10 65. Lembrando que a sua doação é de coração. E hoje estamos aqui em Londrina para falar sobre esse tema que é crise conjugal. E aqui comigo está a psicóloga Emiriene Tavares de Lima, isso mesmo, psicóloga que ela tem a especialização na área de casal e família. Emiriene, bom dia. Bom dia, Bruce. Bom dia, pessoal. Obrigada, viu, pelo convite. E como é que eu vou falar com vocês? Eu gostaria, assim, que os casais que, como o Bruce já convidou vocês para estar do lado, para ouvir. E quando eu recebo um casal no meu consultório, eu gosto muito, assim, que... eu trouxe ele aqui porque eu preciso melhorar ele. E eu convido vocês para que a gente possa pedir para o Espírito Santo, eu quero melhorar nesse relacionamento. Eu quero que ele escute isso, mas eu quero também fazer a minha parte como melhora para o nosso relacionamento. Então, que o nosso coração possa ser falado pelo Espírito Santo através do que a gente vai conversar aqui, né, Bruce? Isso mesmo. Que aí a gente vai conversando. Então você que está aí nos acompanhando, você que nos acompanha aqui pela Rádio Desterro FM 106.5 e você que está aqui no canal do YouTube nos acompanhando também, abra o seu coração. Abra o seu coração para esse tema que é muito especial. Doutora, relacionamento. Existe um pilar ou existe pilares que possa sustentar para um relacionamento duradouro? Sim, existe. Olha, eu vou falar de alguns pilares e eu quero que vocês vão refletindo aí. E será que no meu casamento tem um desses? Primeiro pilar que eu acho que é importante de um casal é o respeito, né? Esses dias eu recebi um casal que ele foi falando, não, ela estava falando e ele estava assim ouvindo. E aí quando ele foi falar, ela pegou o celular e ficou assim conversando nós três, ela pegou o celular e ficou mexendo no celular. Cadê o respeito? Então, o respeito é uma coisa muito importante. Quando o outro fala, quando o outro faz uma ação, se eu respeito a ação dele, se eu presto atenção. Então, primeiro pilar, respeito. Você está tendo no seu casamento? Segundo, cumplicidade. A cumplicidade dos nossos objetivos. Quando você chega mais tarde em casa e a sua esposa chegou mais cedo, hoje eu vou fazer o almoço, vou fazer a janta, né? Porque eu sei que ela vai chegar mais tarde, eu vou ajudar em casa. Sabe essa questão de você olhar e pensar no que eu posso ajudar para a nossa casa, para a nossa família. Então, mais um pilar, que é a cumplicidade, de você trocar ideias de objetivos. Empatia. Esse é um outro pilar muito importante, que eu acho que a gente tem que rever e ver se a gente faz isso no dia a dia. Se você fala brusco com o outro, você se colocou no lugar do outro? Como que ele se sentiu quando ele ouviu? Você tá uma preguiçosa, como a gente às vezes escuta num casal. Nossa, você tá uma gorda. Nossa, você tá um grosso. Que estúpido você é. Então, assim, como que ele se coloca de pensar essa empatia de como o outro fica? Então, eu já falei 4, né, Bruce? Existe a humildade também,
de quando você faz algo errado, você viu que você fez errado, aí eu não vou falar, não, senão vai crescer em mim se eu pedir desculpa, não. Eu acho que a humildade está quando você erra no seu relacionamento, pô, alterei minha voz, desculpa, eu falei mais alto com você, destratei você na frente dos seus pais, dos seus familiares, desculpa, eu estou errada. E às vezes falta isso da gente ser humilde, de admitir que a gente errou, sabe? Outro pilar que eu acho bacana, tem bastante, tá, Bruce? A gente tem que ir refletindo aqui. Mas isso, se nós estamos falando de uma relação, né? Tem que ter Tem vários que ter pilares. vários pilares, né? A confiança, que eu acho que tem que ter, confiar no outro. Você confia no seu marido quando você tem um emprego, você perde esse emprego e só teu marido que vai sustentar a casa, ou se você precisa ir ao médico, você pede para ele te ajudar, ou você, não, vou peço para minha mãe, não, peço para minha irmã. A confiança tem no outro, não só a confiança da parte dos ciúmes, né, Bruce? Que às vezes a gente acha que a confiança está assim, eu acho que eu não confio nele, que eu acho que ele trai, essas coisas assim. Mas a confiança no todo de um casamento, né? Eu me apoio nele quando eu preciso. Eu tenho alguns casais que não se sentem apoiados, não confiam no outro no momento de uma doença, no momento de um desemprego, ele não se sente amparado pelo outro. Então, um pilar que às vezes tem falhado nos casamentos é a questão da confiança. Diálogo também é um outro pilar. Mas eu acho que ela já deveria saber sobre isso, eu não precisaria falar. E às vezes eu escuto isso aqui, né? Não, você precisa dizer sobre. Não, ela sabe que isso me deixa magoada, Mirene. Ela faz mesmo assim. Não, mas mesmo assim você tem que falar para ela que você se sente magoado quando ela te distrata na frente dos seus amigos. Então, mais um pilar que às vezes tem falhado é a questão do diálogo. Às vezes estão do lado um do outro, Bruce, mas não se conversam. Precisa do terceiro na relação para ter um diálogo. Eu vejo filhos que fazem esse papel, ponte entre o pai e a mãe, porque não tem diálogo no casamento. Porque precisa chegar o terceiro para ter um pouquinho mais de respeito, porque se só tá uns dois, ela vai falar algo conflitante, o outro, não quero falar sobre isso, já manda para aquele lugar. E quando tem um terceiro, tem um pouquinho mais de controle dessa fala, e aí há um diálogo que está errado, que a gente tem que ter dois para diálogo, né? Sexo também é uma coisa importante, que eu pergunto assim, esses dias um casal, eu falei, quanto tempo faz que vocês não têm relação sexual? A esposa falou, o marido falou, faz 3 meses que a gente não faz, né? Aí a mulher, lógico que não, já faz 6 meses que a gente não faz. O louco já faz tudo isso. Então, sexo aproxima, como Deus diz, né? Une uma carne só. Então, olha quantos pilares importantes. E eu acho que assim, que o pilar maior de tudo isso é Jesus nessa relação. Jesus, vem aqui, preciso melhorar o meu jeito. Né? Deus, me dá sabedoria, me dá paciência, me dá amor para lidar com o outro. Então, de todos esses pilares, se a gente pedir para o nosso Espírito Santo, ele ajuda, né, Bruce? E o interessante que você falou, né, que às vezes o casal, ele espera um terceiro. E um terceiro, às vezes, é o terceiro errado. E nesse caso, agora você colocou que seria Jesus. Esse seria a terceira pessoa. É verdade. Né? Não é verdade, gente, que a gente tem que... Vou ter uma conversa séria com meu marido agora. E aí, o Espírito Santo, vai lá na frente, vai tocando o coração dele, já vai preparando o coração dele. Eu vou falar uma coisa tão delicada, tão difícil de falar. Eu sei que ele vai se alterar. Então, eu penso que uma mulher sábia, como diz Provérbios, né, é de você vai fazer algo que vai custar emocionalmente dos dois, a gente tem que pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, vai na frente. Eu preciso falar um conteúdo tão sério, tão delicado. Toca no coração dele. Toca no meu para que eu não seja crítica na minha fala, mas que ele possa ouvir sem sentir que ele está sendo ameaçado, está sendo cobrado. Gera amor na nossa relação de diálogo, que eu acho que é importante, né, Bruce? Muito bem, você que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais e você também que nos acompanha aqui pela rádio Desterro FM 106.5. Hoje estamos aqui com a doutora Emirene falando sobre um assunto muito especial que é crise conjugal. Doutora, como identificar uma crise no casamento? Ela tem característica? Eu preciso que o meu marido fale comigo para me identificar? Eu preciso que a minha esposa fale comigo para eu identificar? Eu preciso que uma terceira pessoa precisa falar para me identificar? Como que é que isso acontece? Sim, existe a crise do casamento, tem, mas como identificar?
primeiro que começa, o casamento é sempre um casal. Geralmente casal, né? Quando engravida já vem a família, mas assim, o casal a gente tem que olhar e identificar assim as crises, as críticas que está tendo demais nessa relação, os conflitos que só gera o conflito, mas não tem solução desse conflito. E aí não resolvemos o conflito, aí cria um distanciamento. A questão também de perdas, a gente fala pequenas perdas num casamento. Quando você não pega mais na mão do seu marido, quando você, hoje eu não vou fazer almoço que ele gosta, não. Quando você não senta para assistir uma TV do ladinho dele, quando sempre tem alguém, às vezes eu vejo que o casamento tem o filho que senta no meio, aqui no meu consultório, se a gente pudesse olhar, quando eu chamo o casal junto com os filhos, é muito interessante a dinâmica familiar. Que aí senta o pai aqui, o filho no meio e a mãe do outro lado. Então começa a olhar aqui que o casal já tem um terceiro no ambiente familiar, no casal. Então a gente vai olhando que essas perdas que são pequenininhas, você não passa mais tempo com o teu marido, você não passa mais tempo com a sua esposa, você prefere ficar mais no seu canto. Agora o WhatsApp é uma coisa que vem, né? E aí vai distanciando esse casal. Cada vez mais que eu distancio, se você perceber assim, se você pegar uma pessoa muito longe de você, você tem que gritar para ela te ouvir, né? A distância faz isso num casamento. Não tô te ouvindo, não tô te entendendo. O que você está dizendo? Então, essas crises, elas vão gerando distanciamento, não conheço mais você, não sei o que ele quer, quais são os sonhos do nosso casamento, já não existe mais. Fica uma coisa, eu penso no meu futuro. Nós pensamos, não existe mais. Só o que eu penso para o meu futuro, o que ela quer da vida dela e não, você entendeu? Olha quantas coisas pequenininhas. Acontece as crises que a gente fala, que é rotina maçante do dia a dia nosso, e aí você chega em casa, você nem fala mais do que como foi seu dia para o outro, ele também não compartilha, pronto, já não temos mais diálogo. Enfim, tem várias assim, crises que acontecem que a gente precisa isso aqui não está legal no meu casamento. Será que isso eu preciso melhorar ou ele tem que ver que ele também está fazendo isso? Né? Doutora, ainda falando nesse assunto, a gente está se recuperando aí de uma pandemia, né? Que a palavra durante a pandemia era isolamento. Vamos se isolar, vamos se isolar. Dentro do relacionamento, esse isolamento que teve diante desse quadro, né, que a gente teve, atrapalhou muito os casais, assim, na questão do relacionamento? Eles também se isolou dentro de si e dentro de casa? Olha, eu vi que com a pandemia, conviver 24 horas não foi fácil. Porém, alguns casais se discutem, então você não está tendo contato, conversando com aquela pessoa. Mas 24 horas convivendo, e o que eu percebi é que não teve ajuda. Tipo, nossa, estamos nós dois aqui em casa trabalhando na pandemia e ele não me ajudou. Ele poderia ter começado o almoço, ele não fez isso, e ele viu que eu estava trabalhando aqui. Então, a pandemia teve, sim, algumas coisas difíceis no relacionamento. Teve bastante separações, você viu que teve, né, Bruce? Pessoas se separaram, mas a gente tem que pedir assim para o Espírito Santo. Não, foi um test drive que Deus fez com a gente, né? Para ver como é que está a medir nosso relacionamento. E também foi um período, como a doutora disse, também de se conhecer, né? Sempre a gente ouve dizer crise dos 7 anos. Eu, até mesmo quando era mais jovem, sempre ouvi os mais velhos falar, tá na crise dos 7 anos. Crise dos 7 anos. É verdade ou mito? Ou os problemas vão e vêm em qualquer época, existem os problemas maiores e menores a qualquer momento de nossa vida? É verdade, existe sim a crise de 7 anos, mas se a gente olhar um casamento chegando aos 7 anos, o que ele já passou? Né? Então, como você mesmo diz, o casamento começa primeiro pela paixão, pela adaptação desse casamento, viver nessa casa, pagar as contas dessa casa gera responsabilidade para o casal. E depois dessa responsabilidade, você também está crescendo profissionalmente, entra também ter filhos. Então é uma fase que vão construindo um casal para uma família.
E aí esse conflito vai gerando, ou porque a rotina está distanciando os dois, muito trabalho, chega em casa, eu só me dedico ao meu filho. Que horas você para olhar para o seu marido? Não, nem olhei, não deu nem tempo. Então vai distanciando, vai gerando crise, porque você não está mais focado no teu marido, na tua esposa. Você está focado no filho, na casa, nas responsabilidades que você tem como profissional. E que horas parou para ter esse marido, para ter essa esposa, para cuidar dela, para ficar com ela? E aí fica aquela coisa, você não olha mais para mim, você não fica mais comigo. Mas também olha quanta coisa eu tenho que fazer, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cuidar das crianças, tenho que não sei o quê. Mas você não faz mais nada para mim, né? Aí começam as cobranças, As cobranças. né? Sim. Doutora, então esse período, digamos que seja então um amadurecimento para o casal? Sim, amadurecimento, paciência, trazer o amor, porque às vezes a rotina, o real de um casamento, tira você do ideal. Nossa, ela antes fazia as coisas para mim, ele cuidava de mim, ele preparava isso para mim. Então, assim, o real não deu tempo de cuidar dela, não deu tempo de fazer isso para ela, para ele. E lidar com o real é que tem que amar. Sempre, né, doutora? Sempre. Né? Porque assim, amar no começo de um casamento, você tá cheio de amor para dar. Mas com o passar dos anos, o casamento vai se modificando. E aí aquele amor precisa ser resgatado, ressignificado. Né? Você tem que olhar, nossa, olha como ela é boa mãe, olha como ela é boa dona de casa, nossa, como ele é um bom marido, como ele é provedor dessa casa, como ele é protetor de nós, família. Então nós temos que ressignificar o amor de outras formas, não só como um namorado, namorada que antes era, sabe? Isso é importante ter. E o interessante é identificar o ciclo, né, doutora? Que no namoro é um ciclo e depois quando você casa é um novo ciclo que começa. Sim, né? E identificar e amadurecer, não é verdade, Bruce? Porque às vezes eu vejo que tem casais que eles querem ser casais sempre. E a gente tem que olhar que agora a nossa dinâmica familiar é uma família que tem filhos e que horas sobra para você ser marido? Nossa, à noite, quando a gente deita na cama, que eu olho para ela e ela olha para mim. É a hora que sobrou para ser marido dela, esposa dele. Entendeu, Bruce? Que acontece bastante no dia a dia nosso, né? Você que está nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais e você também que nos acompanha aqui pela Rádio Desterro 106.5, você aqui no nosso canal do YouTube pode beneficamente fazer a sua doação em nome do Senhor Jesus no nosso Superchat. Isso mesmo, ajudando a esta obra de evangelização, aqui no título de Nossa Senhora do Desterro. Hoje estamos aqui em Londrina, no consultório maravilhoso aqui da doutora Emirene, falando de um tema muito especial, crise conjugal. Doutora, estamos em crise. O casal identificou que está com crise e temos filhos. O que a crise pode afetar na vida dos filhos? Bruce, eu sou psicóloga aqui no consultório de casais, também sou psicóloga em escola, né? E eu atendo os adolescentes na escola. Eu vou dar um exemplo para você de como afeta o emocional de uma criança que vê o pai e a mãe discutindo na frente dele. Esses dias, uma aluninha de 10 anos chegou e falou assim, Mirena, eu tô muito ansiosa, eu tô assim, ficando com falta de ar. Falei, nossa, mas por que você tá com falta de ar? Eu vou te falar a verdade, meus pais estão discutindo muito, e não é assim, uma vez ou outra, eles estão quase toda noite discutindo. Eu falei, e como você fica? Eu fico com medo do meu pai ficar muito nervoso, sabe, Mirena? Minha mãe também altera na voz, minha mãe às vezes provoca ele fica mais nervoso. E você? O que você faz nesse momento, filha? Como filho, o que você faz? Aí ela, eu fico, calma, pai, para de falar assim com a mãe. Aí eu, mãe, calma, né? Então, ela fica num papel de ponte, de tentar apaziguar. Mãe, vai lá para lá, mãe, vai para a cozinha, não fica aqui não. E isso dá um desgaste tão grande emocional na criança, porque ela não quer aquilo. E tem hora que ela deixa de cuidar do que é dela, o que ela precisa, é a responsabilidade dela, fazer uma tarefa para a escola, estudar para a prova, pensar nos amigos, sair com os amiguinhos, curtir, rir. E o que ela está fazendo? Ela está perdendo essa fase para ficar entre a ponte, eu não posso deixar meus
pais sozinhos, porque eles vão discutir, eu acho que vai acontecer alguma coisa, eles ficam com muita insegurança, sabe, de acontecer algo, se eu sair de casa e deixar os dois sozinhos, eu não sei o que vai acontecer. Então, a insegurança que gera de deixar esses dois, a alegria já não tem mais no coração, no olho dessa criança, e ela vai gerando ansiedade, preocupações, que não é para a idade dela. Olha quantas coisas afetam os filhos vendo os pais discutirem. Então, gente, vocês que são casais, que percebem que você. Nossa, mas eu tenho que falar isso, mas eu tenho que falar naquela hora. Não faça isso, porque o filho, ele não entende aquilo, ele é uma esponjinha, ele suga o que você está falando e ele depois, no outro dia, vocês estão lá de boa, ou nem estão conversando direito, mas pelo menos já resolveram e a criança guardou aquilo, dormiu, às vezes nem dorme, porque fica preocupada, aí no outro dia tá assim, nossa, como é que tá hoje? Aí vocês acordam rindo, como se nada tivesse acontecido, e a criança não consegue ter essa percepção de que eles ainda estão brigados, porque ele dormiu com a briga, ele não viu se vocês acordaram, se melhoraram. Então, evite de ficar discutindo na frente das crianças. Segura, sabe? Que às vezes vai pelo impulso, né? A ação e reação. Não, mas eu tenho que falar isso, não, mas eu... Segura. Quem tiver mais controle emocional, use esse controle nessa hora, porque desgasta muito os filhos, a relação, a harmonia da casa não tem, então fica difícil para eles e para vocês também como casal. E lembrando que as crianças também estão num processo de formação, né? Sim. Isso é muito prejudicial, doutora, para a formação dela? Sim, porque a criança precisa, vamos pensar, aqui no pré-escolar, ela tem a formação de aprender a sociabilizar, a estar mais solta, mais leve. E se essa formação está sendo prejudicada porque está tendo muita discussão em casa, a criança fica muito tensa. Ela também vai repetir o comportamento que teve em casa, ela repete com os amiguinhos da escola, ela não consegue se concentrar na parte pedagógica, que é o cognitivo, que tem que funcionar, porque o emocional da criança está abalado. Então, imagina a consequência que vai gerando, Bruce, né, no teu filho. E às vezes a gente olha crianças e adolescentes que estão tensos, que estão perdendo a alegria, perdendo a vida de viver, sabe aquela coisa, que alegria, vamos viver, não querem mais voltar para casa, porque a casa está sendo só conflito, explosões, nossa, eu tenho que estar em casa, eu tenho que estar com o meu emocional muito bem blindado para chegar nessa casa. Então a formação precisa ser natural, porque já é difícil no natural, porque tem as responsabilidades. Você vai entrar para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, e vai exigindo dessa criança que ela tenha mais concentração, atenção, e ela não está conseguindo dar, nem concentrar, nem ter atenção, e vai prejudicando um monte de coisas, né? Doutora, quando falamos assim nessa questão de discussão dos pais, né? A gente vê que de repente às vezes acaba transformando um campo de guerra a casa. Né? E nesse período que a criança convive com esse bate-boca, né? As crianças podem se sentir culpada por aquilo tudo que está acontecendo? Sim, esses dias uma aluninha da escola falou assim, eu acho, Mirene, porque eu não enxuguei a louça. Eu falei, mas por quê? O que tem a ver? É que meu pai já chegou na cozinha e ele já começou a discutir com a minha mãe. Eu falei, mas o que tem a ver você não ter guardado a louça, enxugado a louça? Porque eu vi que ele ficou bravo com a minha mãe, mas é que se eu tivesse feito a minha parte, talvez meu pai não fosse ficar tão bravo. Então, a culpa de, tipo, eu fiz algo errado, eu não criei a harmonia que eu deveria, e não é responsabilidade do filho fazer com que a casa tenha harmonia. A responsabilidade são dos adultos, do casal. E a criança vai ficando achando que ela é responsável. Não vou ficar quietinha, meu pai vai chegar, eu já tomei banho, meu pai vai chegar, eu quero estar bem, minha mãe vai chegar, eu quero fazer ela sorrir. Então, sabe quando a criança vai tendo uma responsabilidade do casamento que não é dela, que não é legal para ela ter? Que isso quem tem que ter somos nós, adultos da relação, não a criança. E a gente às vezes deposita numa criança que tem 10 anos para que ela tenha comportamento de nós, casais, que temos 30 anos, 40 anos. Às vezes eu vejo filhos mais maduros do que os pais. Não está errado. Né? A gente fala, peraí, mas cadê a maturidade desse casal? Cadê a maturidade dessa mãe? Mulher, principalmente, viu, gente? Mulher fala mais.
Eu constatei isso. O homem, ele provoca, mas a mulher, ela vem com o verbal com muita força. E aí o homem não sustenta, né? Esse verbal já vira vira aquela coisa assim que não é legal. E pegando isso como ponto de partida, quando transforma essa casa, né, como eu disse, nesse campo de guerra, há uma coisa que acontece, que é o divórcio. Aí o divórcio chega dentro dessa casa. Qual o impacto do divórcio na vida dos filhos? Semana passada eu fiz um laudo por uma adolescente que ela tá com depressão e com crise de ansiedade. Os pais começaram a ter discussões desde os 10 anos, então eles já estavam, não teve a crise dos 7 anos, mas a criança já estava com 10 anos e os pais começaram a discutir, todos os dias essa discussão foi gerando insegurança. Essa criança, pré-adolescente, eles chegaram à decisão da separação, que eu acho que a gente tem que pedir muito para Deus, né? O que vai acarretar na separação? Primeiro, eu estou atendendo essa criança, esse pré-adolescente, que veio com o sentido assim, tipo, e agora, Mirene? Eu não tenho mais a minha casa, meus amigos não são mais aqueles porque a gente mudou, então não tem mais os amigos que eram daquela casa, daquela escola, tive que mudar de escola, meus pais estão separados. E aí, o que vai gerando nessa criança? Primeiro, um excesso de preocupação do futuro. Minha mãe não ganha tanto, eu estou com medo da gente passar fome, eu vou perder meu pai não gosta mais de mim, porque agora ele não vem me visitar com tanta frequência. Meus pais agora, minha mãe não bloqueou meu pai. E olha quanta coisa vai gerando nessa criança que está passando pela separação dos pais. Então, não é legal. Né? Por isso a gente tem que pedir para Deus assim, Deus, tem como eu melhorar como marido? Tem como eu melhorar como esposa? Me ajuda. A gente tem casais, encontro de casais, tem terapia de casal, para não chegar nesse ponto, porque é triste quando a gente vê que dissolve um casamento, separa, aí o filho não tem mais tanto contato com o pai, não existe mais a família, existe o pai na casa dele, a mãe na casa dela. Aí no aniversário da criança, tem o aniversário dela, tá chegando, ela fica super ansiosa. E aí, como é que vai ser? O pai e a mãe não podem se ver mais. No meu aniversário, eles não podem mais se ver. Então, olha quanta coisa. Muito bem, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais e aqui pela Desterro FM 106.5. Hoje estamos aqui em Londrina, no consultório da psicóloga Emirene Tavares de Lima, falando sobre o assunto crise conjugal. Doutora, crise conjugal. Agora nós falamos aqui vários pontos negativos, né? E também falamos como identificar. Para os casais que estão assistindo, para aquele casal de namoro que está começando agora, que está nos assistindo. É possível voltar, reconstruir o meu casamento e ser feliz? Muito, nossa, como a gente, às vezes um casal chega aqui para mim e fala assim, só um milagre nesse casamento. Mas Deus, ele é especialista em fazer milagres em casamento, né? Então, assim, milagre que eu acho que primeiro é convidar Jesus. Jesus, a gente está indo almoçar juntos, na mesa. Senta com a gente, Jesus. Você sabe que eu sou boca aberta, uma mulher às vezes, né? Ajuda a ficar com a boca fechada. Por que eu vou ficar com a boca fechada? Porque eu quero esse casamento. Então, primeiro, dentro do coração desse casal, precisa, assim, desejar estar casado. Desejar a sua esposa, desejar o seu marido. E não olhar a graminha do vizinho e falar, não, mas olha o marido da outra. Olha aquela mulher, que coisa mais linda. Não, primeiro eu tenho que concentrar o desejo nessa esposa. Não, mas eu só estou olhando os defeitos dela, Emirene. Eu não consigo. Não, você agora vai precisar olhar as qualidades dela. O defeito todo mundo tem, não dá pra gente dizer que a gente tem que conviver, aceitar os defeitos, todo casal tem, mas o que é mais bonito que a gente não faz, a gente critica muito. E aí a gente só quer olhar os defeitos, a gente tem que olhar as qualidades dele, o que ele faz, o que ela faz, para que esse casamento tenha um ressignificado, entendeu? Ah, mas eu tenho muita mágoa dessa esposa, ela me falou coisas terríveis, ele me abandonou, ele me traiu.
E aí, quando eu recebo um casal muito machucado, a primeira coisa que eu falo, você deseja estar nesse casamento? Sim, eu desejo. Não, não fala pra mim, não, fala pra ela. Então, sim, eu desejo ela. Ah, então, ó, você ouviu? Ele deseja você. Ah, então isso já mudou alguma coisa. Se você deseja, o que que você deseja, então? Você vai fazer mudanças? Sim, vou. Que tipo de mudança? Perdoar, que é uma coisa que eu, às vezes, ele falou e lá em 1900 bolinha aquilo. Limpa o teu coração, pede para Deus, Deus me faz perdoar, porque às vezes quando a gente está conversando, ele fala alguma coisa, me remete àquele dia, e eu não consigo perdoar, eu sempre lembro daquele dia. Não, perdoe ele. Olhe com um olhar diferente para ele, não olhe com um olhar de defeito, que você às vezes olha com os defeitos. Não, eu tenho que olhar as qualidades dele hoje, desse homem hoje, não do homem de ontem que você casou, que fez, te magoou. Então passar, limpar as mágoas, pedir perdão. Acho que tem 5 palavras que eu acho que é importante nessa ressignificação desse novo casamento: é perdão e escutar dela, eu te perdoo. Eu escutar dele, eu perdoo você. Limpa o coração, acho que passar a mão no coração do marido, da esposa e falar, me desculpa, aquele dia, e pedir desculpa também é uma palavrinha muito importante. Desculpa, aquele dia, eu sei que você ficou magoada comigo, eu quero te pedir desculpa, porque eu errei naquele dia. Então, pedir perdão, desculpar, ser humilde de dizer onde você errou nesse casamento, cura o coração do outro. O coração do outro vai ficar assim, ai, nossa, ela reconheceu. Ele reconheceu que ele fez isso comigo aquele dia. Então, há esse perdão. E depois do perdão, gera mais amor, mais paciência. E aí a gente vai construindo mais coisas que precisam agora para o novo casamento. Entendeu? Vamos passar mais tempo juntos. Vamos sair só nós dois juntos. Vamos trazer esse casal que antes eram namorados para hoje, né? Deixa os filhos com a mãe, com a avó, não sei, com a amiga, e sai só o casal. Construa de novo um momento de namoro, um momento de tocar nela, abraçar ele, fazer uma coisa que ele gosta, um mimo. Fazer esse casamento valer a pena, com pequenos detalhes que às vezes foram esquecidos, mas que é tão relevante e tão importante no casamento. Muito bem, doutora. Quando você fala assim de convidar esse Jesus para participar da vida do casal, de ter esse momento junto na vida do casal, a oração do casal é importante para que isso aconteça? E se de repente o marido ou a mulher tem essa dificuldade nessa construção novamente, a oração, qual que seria a dica da doutora para dar esse passo para que essa oração aconteça no casal? É muito importante. Você sabe que essa pergunta eu sou cristã e meu marido é ateu. Então vocês imaginam que como psicóloga ter um marido que não acredita em Deus e eu sempre tenho uma palavra de Deus assim na minha boca, né? Então, é uma bênção isso. Aí meu marido já olha assim, bênção? Mas é importante que a luz de pelo menos um na casa brilha, né? Igual o meu abajur está aqui iluminando, ilumina, então assim, que eu sou a luz daquela casa. E quando tem dois que são luz na casa, mas que não estão exercitando essa luz, não estão. Vamos orar pelo nosso casamento? Aí, você imaginou, Bruce, você pegar na mão da sua esposa, que nem eu tive um casal que eu atendi, que eles estavam tendo problemas muito sérios com os filhos e eles simplesmente entravam e pegavam a mãozinha um do outro e essa união dessa mão, a união da nossa oração pela nossa casa fez uma diferença muito grande para esse casamento. Muito obrigado, doutora, por essas palavras. Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Mais um programa Crescendo em Comunhão. E, doutora, para aquele casal que está nos assistindo, para aquele jovem casal de namoro que está já pensando num casamento, qual é a mensagem que você deixa? A primeira mensagem é: chama Jesus, né? Desde o primeiro dia que você casou, que você vai dormir, Jesus vem com a gente, acordou, Jesus senta com a gente para tomar um café, Jesus não me dá sabedoria para falar algo importante, gera amor quando eu às vezes não vejo, às vezes casal muito egocêntrico, não percebe o outro, então, por favor, Deus, faz eu perceber o outro.
abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre o meu coração para que eu possa agradar o outro e ele se sentir amado nas minhas ações. Acho que isso é importante para um casamento. Você chegar em casa hoje, o que você faz para ele que ele vai olhar e falar, nossa, preparou para mim? Uma coisa linda que meu marido faz, eu falei, gente, é tão pequeno, mas é um gesto tão lindo. Eu sempre chego depois dele em casa e a gente chega na garagem, né, ele chega primeiro, ele deixa a luz acesa e a hora que eu chego, tá acesa a luz, então não tá aquela escuridão. Fala, nossa, ele já chegou, já preparou. E aí ele já prepara a janta, como ele chega mais cedo. Então isso é tão importante porque eu me sinto amada e cuidada com pequenos detalhes que eu acho que tem que ter num casamento. Não perca isso num casamento, né? Muito bem, estivemos aqui com a doutora psicóloga Emirene Tavares de Lima, ela que é aqui de Londrina. Doutora, você quer deixar para nós o seu arroba do seu Insta, para alguém que quer conhecer mais seu trabalho? Sim, o meu Insta é @mimi_tavares, tá lá com Emirene Tavares de Lima. E meu telefone, caso queiram, é 43, que é aqui de Londrina, o código, 999-433310. Quem quiser, pode entrar em contato, que aí eu já falo com você direto, tá bom? E um outro recado também que eu quero deixar para os maridos. Existe 3 P's que são muito importantes para o homem, tá? Primeiro, importância dos P's, protetor. O homem precisa proteger a sua esposa, proteger seus filhos com pequenos gestos. Vem aqui desse lado, não fica no meio da rua, é uma proteção. Proteger ela de várias pessoas falando. Então, não gosto que fale assim da minha esposa. Isso é proteção. Proteção quando você vai levá-la no médico, vai levar em algum lugar, fala, olha, esse caminho que você tem que ir, você entendeu? Você vai conseguir chegar lá? É proteção. Provedor, o homem precisa prover a casa. Isso tem uma coisa que tem acontecido, que a provisão não está acontecendo. Às vezes a mulher está ganhando mais que o marido, não tem problema. Mas sinta que você pode ser o provedor desta casa, tá? Tem que ter isso. Pede para Deus isso. Senhor, faz eu sustentar a minha família, faz eu sustentar o dia a dia, a responsabilidade da nossa casa, financeiro. E o outro P é presente. Seja presente, não é dar presente, não. É a sua presença é importante para os filhos, para a sua esposa. Esses dias eu estava na missa e aí um casal, estava o pai, a mãe e o filho. O pai saiu, aí o filho já olhou assim, demorou para voltar. A missa estava acontecendo. Cadê ele? Ele não estava presente. O filho já cadê? E a presença é estar do lado, tocar, mostrar que você está em todos os momentos da vida da sua família, da sua esposa do lado dele. Então, esses 3 P's é para o homem, tá bom? Obrigada. Doutora, muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado por nos receber aqui no seu consultório. Gratidão, essa é a palavra que se resume todo esse momento que passamos aqui junto. E gratidão também a você que nos acompanhou aqui pelos canais do YouTube e também pela Rádio Desterro FM 106.5. Muito obrigado e lembre-se, sempre crescendo em comunhão.